Sejam todos muito bem-vindos ao NP Agro Clima, uma parceria entre NP Agro e a consultoria Ampere. É o primeiro NP Agro Clima do ano de 2026, então eu aproveito para desejar feliz ano novo para Amanda Balbino, a meteorologista da Ampere, que está sempre aqui com a gente. Feliz ano novo, Amanda. Muito obrigada, Fernando. Feliz ano novo para você e para todo mundo que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo. Maravilha, estamos com o Gustavo Meca na edição da nossa entrevista aqui. Sempre sinônimo de qualidade em vídeos. Amanda, a gente falou no fim do ano passado dos rios voadores, né? Aquele fenômeno são as ACAS, né? As zonas de convergência do Atlântico Sul. Isso mesmo. Falamos aí que ela começaria a atuar, estava atuando em São Paulo naquele momento, inclusive, mas agora nós estamos com uma ZACA na região central do país, com reflexos principalmente sobre o regime de chuvas de Mato Grosso e do Mato Piba, não é isso? Então, nós estamos com bastante chuva lá já nesses dias e essa situação tende a durar um pouquinho mais. É isso mesmo, Amanda? É isso mesmo, Fernando. Essas ACAS, né, essa zona de convergência do Atlântico Sul, que você muito bem mencionou, não é? Comumente é conhecida como rios voadores, já está levando muita chuva para as regiões aqui do norte de Minas Gerais mesmo, regiões de Goiás, do Mato Grosso e em partes também do Mato Piba, como o oeste da Bahia. Então, só para a gente ter uma ideia de magnitude, desde que o sistema se formou, no dia 20 até o momento, já são mais de 150 milímetros de chuva registrado aí nos arredores de Belo Horizonte e mais de 100 milímetros também entre Goiás, o oeste da Bahia e pelo estado do Mato Grosso. E aí, nesse momento, né, falando de Mato Grosso, talvez essa chuva, esse sistema não tenha vindo num bom momento, porque já se iniciaram as colheitas, né, e isso tende a atrapalhar o ritmo, porque temos bastante chuva volumosa ainda prevista, pelo menos até o dia 25, que é até o dia que esse sistema continua atuando. Então, vai levar mais chuva para essas áreas, dias consecutivos de nebulosidade e que pode levar a saturação, né? Encharcar mais o solo, dificultando a entrada das máquinas no campo. Então, pode atrasar aí um pouquinho esse ritmo da colheita no Mato Grosso. Porque é uma questão de volume, mas é uma questão, como você chama sempre a atenção, também de persistência, né? Quer dizer, as chuvas, Exato. elas não param. Então, realmente, quer dizer, para quem precisa pôr uma colheitadeira para trabalhar, fica muito complicado e isso realmente pode gerar um certo atraso. Até então, quer dizer, se a gente pegasse até a semana passada, né? Até a gente faz esse levantamento, eu comento aqui com você sempre também, que é um levantamento que a gente faz com a ajuda dos dados da consultoria AG Rural. Até a semana passada, até quinta-feira da semana passada, a colheita vinha até num ritmo interessante em Mato Grosso. Mato Grosso já estava liderando essa colheita, a gente até estava com um atrasozinho no Paraná, mas o ritmo estava acelerado até em Mato Grosso. Porém, nessa semana a gente já teve essas chuvas e isso segura um pouquinho o ritmo de colheita pelo volume e pela persistência. Agora, você falou que no dia 25, então, essa zaca aí, ela enfraquece. Enfraquece, mas não significa que todos os problemas estão resolvidos. Significa que nós vamos ter sol a pino e nada disso. Quer dizer, enfraquece, mas as chuvas continuam, a instabilidade climática, ela tende a continuar, então, durante mais alguns dias. É isso, né? Sim, nessa janela de pelo menos os próximos aí 15 dias, as chuvas vão continuar no Mato Grosso. As ACAS ela vai perder força no dia 25, mas não significa que vai ser zero chuva. A gente não tem previsão de um tempo seco por vários dias consecutivos aí para o estado. Vão ter mais aberturas de sol, que podem proporcionar momentos aí mais favoráveis para a entrada, né, do maquinário, para dar um ritmo um pouquinho melhor na colheita, mas são períodos aí de sol, né? Chuva tem previsão para todos os dias. Claro, uma chuva que vai se distribuir de uma forma irregular pelo estado, mas não tem aí uma indicação de tempo seco, né, predominante. Então, Não, teremos perfeito. um período úmido ainda, pelo menos até os próximos 15 dias no estado. Então, isso pode não agravar, mas pode trazer uma possibilidade de atraso mesmo nessas colheitas. Tá, lembrando, claro, sempre que o pessoal do Centro-Oeste, dos produtores rurais do país inteiro, né? Quer dizer, esse trabalho estão muito acostumados.
com pequenas aberturas, muitas vezes eles põem as máquinas em campo e aceleram o máximo possível. Se precisar que isso seja à noite, é à noite, de madrugada. Quer dizer, nesse período do ano de colheita, né, não tem hora para colher. Na hora que dá para colher, põe a máquina e vai. E isso, às vezes, muitas vezes, compensa até alguns atrasos provocados por essas instabilidades climáticas. Não é de se esperar, portanto, pessoal, que tenhamos um problema grave de alguma expressão na produção de soja em si, né? Porém, temos aquele problema para o plantio da safrinha de milho, porque se a gente tem um atraso na colheita de soja, a gente acaba, claro, tendo um atraso também no plantio da safrinha de milho. E a safrinha de milho tem uma janela que ela precisa ser respeitada, né, de plantio, porque senão a produtividade fica muito abaixo do esperado, não é isso? É isso mesmo. Algum atraso na colheita da soja pode acender um alerta para a janela aí ideal para o plantio do milho, né? E pensando também, principalmente, em fases sensíveis dessa segunda safra aí do milho, como pendoamento, enchimento de grãos, em uma época em que já tem pouca frequência de chuva. E olhando para um agravante, né, que a gente já até conversou aqui, do fenômeno El Niño, que vai começar a atuar a partir de abril, maio. Então, isso pode agravar um pouquinho as coisas para o milho. Não traz um impacto direto, El Niño, na chuva, para as áreas centrais do país. Mas em termos de temperatura, sim. A gente até falou aqui que aumenta as temperaturas, né? E se aumenta a temperatura, também aumenta a demanda hídrica da cultura e ela pode estar mais suscetível a estresse hídrico. E isso comprometeu um pouco aí o desenvolvimento dessa cultura. A gente precisa estar em alerta, porque qualquer atraso um pouquinho na colheita da soja vai desencadear também um atraso no milho, e a preocupação fica ali para as fases mais sensíveis, né, da cultura, nesse contexto de El Niño. Perfeito. Falamos aqui do centro-oeste, aqui Mato Grosso, falamos um pouco de Goiás, falamos do Mato Piba. E para o sul, o que a gente pode esperar para o sul do país? E aí, não só o que está acontecendo agora, nesses próximos dias, né? Mas aí já sob efeito também do El Niño, porque o El Niño no sul ele tem efeito sobre a chuva, sim, né? Tem sim. O reflexo maior do El Niño é no sul, em termos de chuva. É um contraponto regional, né? Nas regiões centrais, no norte, a gente já entra nesse período em que teremos o El Niño numa estação mais seca. Agora, no sul, o El Niño tende a favorecer a chuva. Então, de acordo até aqui com as nossas previsões da Ampere, abril, maio, junho, a tendência é de chuva acima da média no sul. Então, ou seja, né, o milho safrinha, mesmo que tenha um atraso do plantio nas regiões do sul, porque teve realmente, né, dentro dessa safra da soja, algumas áreas para replantio, que já traria mesmo esse atraso. Também teve uma questão de baixas temperaturas, que alongou mais o ciclo. Então, provavelmente teremos aí um atraso também no milho, do plantio. Mas por falta de chuva, o milho não vai sofrer. O problema é que o excesso dela pode vir a atrapalhar em alguns momentos, especialmente, né, em momentos de colheita. Perfeito, perfeito. Lembrando que as últimas previsões aí da Conab confirmaram que a gente pode ter um pequeno aumento na colheita de soja, para um volume recorde, ao mesmo tempo em que a gente deve ter já isso, quer dizer, isso aí, nós estamos falando de Conab, com trabalho de campo, pesquisa de campo, feita em janeiro, né? Então, já havia ali uma previsão de queda de produção de milho safrinha esse ano, né? Quer dizer, a soja, aparentemente, então, indo bem, a Conab está prevendo um pouco menos, ali na ordem de, se não estou muito errado, 178, estou até abrindo aqui, só para não passar o dado errado, mas são 178, perto de 178 milhões de toneladas de soja, é isso? Não, olha aqui, a Conab está prevendo 176,1 milhões de toneladas de soja, mas já tem gente, consultorias privadas, prevendo mais de 180 milhões de toneladas de soja, um recorde até mais expressivo do que a Conab está prevendo. Agora, realmente, para a safrinha, a gente está, por enquanto, com uma previsão de 110,5 milhões de toneladas da Conab, o que representa uma queda de 2,4% em relação à safrinha do ano passado. Então,
Vamos ver se esse clima, se essa instabilidade que a gente está vivendo agora, se esse eventual atraso que a gente pode ter no plantio da safrinha de milho, ali mais para o centro-oeste, vamos ver como é que ficam esses efeitos todos climáticos no sul, com mais chuva, se isso vai acabar alterando ou não essas previsões. Não é isso, Amanda? Exatamente, o produtor precisa ficar atento aí a essas condições não só do longo prazo, né, olhando para o macroclimático, El Ninho, enfim, mas também para esse curto prazo, entender como que vai ser a evolução das chuvas e os seus possíveis impactos já direto, né, em um momento importante aí da safra. E aí o produtor fica atento lá, a Amanda fica atento ali na Ampere Com Consultoria certeza. e a gente vai tratando desse assunto aí, provavelmente nas próximas semanas a gente continua acompanhando. Amanda, é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela parceria. Tamo junto em 2026, hein? Com certeza, o prazer é meu, Fernando, eu que agradeço. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Um abraço, até o próximo NP Agro Clima, uma parceria NP Agro e Ampere Consultoria. Estamos no YouTube, estamos aqui no site npagro.com.br, estamos nas nossas mídias sociais do NP Agro, LinkedIn, Instagram, estamos nas mídias da Amanda e da Ampere Consultoria também. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Um abraço.